Uma boa tarde a todos. Que todos possamos nos sentir bem-vindos no Grupo Espírita Seara do Mestre, agora que se aproxima o horário de início das nossas atividades, às 14 horas. Tá? Nós gostaríamos de lembrar mais uma vez que estamos com um novo CIED, que é o Ciclo Introdutório ao Estudo da Doutrina Espírita. Todos aqueles que querem começar a conhecer com a regularidade a doutrina espírita, estão convidados então a participar nas segundas-feiras às 19 horas. Também aqueles que já estudaram, mas que querem retomar os estudos, esse é o caminho de início. Tá? O CIED vai se manter agora nas segundas-feiras, durante o verão, né? Então, sempre às segundas-feiras às 19 horas. Mais informações que vocês queiram com a nossa equipe da recepção, da secretaria. Nós estamos também nos preparando para as atividades agora do final do ano, já vai estar saindo o nosso BIS com a programação de dezembro, e nós gostaríamos de lembrar que a Casa participa de 2 programas. Um é a Nota Fiscal Gaúcho, temos 817 pessoas que fizeram a indicação do Seara, né, aqui para casa. Essas pessoas, no momento que dão o CPF na nota, recebem um cupom e concorrem à premiação. Né, em média, para cada premiação, tem 5 ou 6 santo-angelenses que recebem alguma forma de prêmio. Tá? Essa listagem, e o nome das pessoas e as cidades, a gente consegue ver entrando no site ali da Nota Fiscal Gaúcha. Tá? Essa premiação é mensal também, tá? Tem meses que a premiação chega a R$1 milhão, tá? Individual para esse prêmio. Então, vale a pena. Aquele que ainda não fez a sua inscrição e que quiser, pode fazer na secretaria ali com a Ruchelli, já sai com o cartãozinho pronto ali. Tá? E pelo tempo da pessoa, a gente sempre dá um brindezinho para a pessoa ali, que ela pode escolher uma revista internacional de espiritismo do mês que ela desejar. Tá? Nós também participamos do Rugido do Bem, que é aquela destinação do imposto de renda e que deve ser feito, então, as doações até o dia 30 de dezembro. Tá? Aí aqueles que têm imposto a restituir ou a pagar, né, que pode falar com os seus contadores ou até buscar informação aqui na casa, que a gente pode auxiliar nesta forma que não onera, pelo contrário, a pessoa destina 6% do imposto, que seria devido ao leão, para programas sociais, e nós estamos inscritos no CONDICA, sob a supervisão, acompanhamento e a aprovação do CONDICA, nós usamos esse recurso exclusivamente para atividades da infância. Para que a gente possa, então, iniciar a atividade, a dona Loni vai fazer uma leitura do livro Vida Feliz. Ante as dificuldades do caminho, as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração. A alma, atitude de súplica, aberta a inspirações, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás sempre perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Vamos então fazer a nossa prece, levando o nosso coração ao alto, em rogativa, em busca de toda aquela assistência, aquele amparo que desejamos. Amigo Jesus, que as tuas bênçãos nos envolvam, nos dando coragem, ânimo para prosseguirmos a nossa jornada ascensional. Ampara a todos aqueles aqui presentes, encarnados e desencarnados, bem como aqueles que acompanham pela Seara TV e estão em sentimento de rogativa, de busca de auxílio. Pedimos também a inspiração para a nossa expositora, que vai nos conduzir no tema previsto para a tarde de hoje. Então, agradecidos por essa oportunidade, com todo este auxílio espiritual, nós damos por início a nossa atividade, tendo a certeza de que Deus está presente, que é o tema
da palestra da Ângela. Vamos ouvi-la. Então, boa tarde a todos. Que os bons amigos espirituais possam estar conosco, nos amparando, nos assistindo, para que nós possamos, então, refletir sobre esse tema, Deus presente. Essa palestra faz parte da semana temática, né, do mês, que é o Homem de Bem. E esse tema, Deus presente, está nesse livro, no capítulo 27, nesse livro, O Homem de Bem, de Richard Simonetti, que vai então embasar a nossa palestra de hoje, a nossa fala de hoje. Então narra uma antiga história que um modesto trabalhador braçal estava fazendo as suas atividades na sua lavoura. Quando de repente, num amanhecer de rara beleza, chega até ele um senhor vindo da cidade. Esse indivíduo, muito bem vestido, materialista, confesso, que impossibilitado de ver e de conter a emoção e a sua arrogância diante do festival de cor, de som e magia que a natureza se lhe apresentava, perguntou-lhe então ao camponês: Camponês, tu crês em Deus? E o senhor, então, simples, lhes respondeu: Sim, senhor, eu creio em Deus. Então, disse esse outro senhor, nesta manhã maravilhosa, mostra-me um lugar onde Deus se encontra. E sorriu sarcástico para o camponês. O homem humilde olhou à sua volta, enquanto se apoiava no cabo de sua enxada. Depois, com naturalidade, lhe respondeu: Senhor, eu não sou capaz de mostrar um lugar onde Deus se encontra nesta paisagem iluminada. No entanto, eu peço ao Senhor para mostrar-me um lugar onde Deus não está. Tomado de espanto, o soberbo, então, se afastou desconcertado. Falarmos de Deus, da figura de Deus, constitui sempre uma tarefa difícil para a gente, embora muito agradável, em função da nossa distância, em todos os aspectos que nos separa. Nós, seres humanos, criaturas ainda imperfeitas, da enorme grandeza de Deus, da enorme grandeza do Criador, ainda temos muitas dificuldades para compreender Deus, para entender Deus, para sentir a presença de Deus. Assim, Deus melhor se sente do que se entende. Leon Denis nos diz assim: há coisas que de tão profundas só se sentem, não se descreve. Às vezes nos perguntam algo sobre Deus e nós paramos para pensar, para responder. É tão profundo que nós não conseguimos explicar, apenas sentir. E para sentirmos a presença de Deus, é necessário crer nele, acreditar nele. E para nós crermos em Deus, é preciso nós compreender, nós entender. A imensa maioria dos homens afirma acreditar em Deus, afirma que são crentes em Deus. Contudo, seus atos, a sua vivência, refletem ou não demonstram essa crença. Muitos corruptos, mentirosos, maledicentes, fraudadores, assassinos, afirmam serem crentes em Deus. Mas será que é possível acreditar em Deus e não ser um homem de bem? A maioria da população acredita em Deus, no entanto, poucos vivem com a consciência da presença divina. É como admitir a existência da divindade fosse algo sem relação em qualquer aspecto da vida diária.
E crer em Deus não implica filiar-se a uma associação religiosa. A divindade, Deus, não pertence a nenhuma ou outra religião. Mas admitir a existência de Deus, do Criador, tem consequências inevitáveis. E é imprescindível viver de acordo com o que se acredita. Mas e nós? O que nós compreendemos de Deus? O que nós acreditamos sobre Deus? O que nós sabemos sobre Deus? Se nós pegarmos o livro dos Espíritos, no capítulo 1, que fala sobre Deus, fala sobre as provas da existência de Deus, os atributos da divindade, na primeira questão, na questão número 1 do livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: que é Deus? E os Espíritos então respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo se origina de Deus. Sendo a origem de tudo o que existe, de toda a vida, Deus fornece o sentido e a razão do viver. Conforme a ideia que nós fizemos de Deus, o homem deve orientar o seu próprio comportamento. Nós ainda, a humanidade ainda, é muito limitada para compreender a essência do Criador. Entretanto, a lógica nos diz o que ele não pode ser, sem deixar de ser Deus. Daí nós podemos deduzir, então, o que ele deve ser. É inerente à ideia de Deus a posse de todas as virtudes em grau máximo. Todas as virtudes em grau máximo. Se ele possuísse em grau menor qualquer virtude, alguém poderia ultrapassá-lo. Então, esse ser é que seria supremo e ocuparia o posto da divindade no universo. A obra da criação revela em sua formulação a presença de uma inteligência que supera enormemente a capacidade do homem mais brilhante. Conclui-se então que Deus é a suprema e soberana inteligência, ilimitada em seu potencial. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo 1, onde ele fala sobre os atributos da divindade, ali nos diz que Deus é eterno, pois ele não teve começo e não terá fim. Se ele tivesse tido um princípio, alguém ou algo teria existido antes dele, presenciado o que ele não presenciou e saberia o que ele não sabe. Então esse algo lhe teria dado origem e seria o verdadeiro Deus. Se Deus tivesse fim, alguém poderia sobreviver a ele e desfazer o que ele fez. No Livro dos Espíritos também nos diz que Deus é onipotente. Caso houvesse algo que não pudesse fazer, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa, a qual seria o ente supremo. Também nos diz que Deus é soberanamente justo e bom. Que a providência de Deus, a providencial sabedoria das leis divinas, revela-se em todas as coisas. No instinto materno, a beleza da natureza, a harmonia do movimento dos astros, tudo isso revela a bondade divina. Se Deus fosse injusto em apenas uma situação, ele não seria infinitamente bom, pois toda injustiça é uma maldade. Então, Deus é infinitamente justo e bom. Tudo ele sabe, tudo ele pode. Isso implica reconhecer, então, a impossibilidade de qualquer injustiça persistir em face das leis divinas. Não há nada, absolutamente nada do que fizemos que fique sem resposta. Talvez nós não percebamos de imediato as consequências, mas elas sempre vêm. Sempre vêm. Nesta encarnação ou em outra. Assim, se desejamos paz, felicidade, nós devemos ser honestos, trabalhador,
justos, bondosos. E a consequência de crer em Deus é a necessidade de comportar-se dignamente. Então, muitas vezes nós nos questionamos: se Deus é soberanamente justo e bom, se só quer o nosso bem, se nos criou para o bem, se nos criou para vencermos, por que então que muitos de nós temos dificuldade para sentir a presença do Pai Celeste? Assim como Francisco de Assis, como Chico Xavier sentia essa presença. E é o próprio Mestre que responde no Sermão da Montanha, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 8, quando ele nos diz: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Embora Deus nos seja invisível, Ele não nos é totalmente desconhecido, né? Se Ele não se mostra aos olhos do corpo, Ele se faz evidente ante nossa compreensão por todas as suas obras, por toda a sua criação. E podemos senti-los espiritualmente, nas vibrações do seu infinito amor. Uma vez tinha uma chargezinha de jornal que estava exposta num mural que nós tínhamos aqui, as pessoas mais antigas que frequentam a casa há mais tempo. Nós tínhamos um muralzinho ali de isopor, onde se colocava mensagens, enfim, e tinha uma charge que tinha um homem que clamava por Deus, chamava por Deus, Deus, e não obtinha resposta. Então ele pegou uma escada, subiu na escada, Deus, gritava, não obtinha resposta. Foi até um alto de uma montanha e chamava por Deus. Já um pouco inconsolado, ele desceu e ao lado dele estava Deus, que lhes disse: o que, meu filho? Deus está perto de nós, junto de nós, dentro de nós. Para nós sentirmos a sua presença não é necessário. É preciso nós nos recolhermos. Muitas vezes Jesus se afastava do burburinho, né? Se isolava, ficava num local sozinho para entrar em sintonia com Deus. Então, quanto mais nós desenvolvemos nosso conhecimento e sensibilidade espiritual, mais nós veremos a Deus, percebendo, entendendo, sentindo sua divina presença e ação em tudo que existe, em tudo que acontece. Então, quanto mais nós desenvolvermos o nosso conhecimento e sensibilidade espiritual, mais nós veremos a Deus, percebendo então a sua divina presença e a sua ação em tudo que existe, em tudo que acontece. Mas para que nós identifiquemos a presença de Deus, estimulando-nos a viver como seus filhos, é preciso limparmos os visores da alma. Como será que nós limpamos os visores da nossa alma? Depurando o nosso coração, livrando-nos das mazelas, das nossas imperfeições, dos nossos vícios, das nossas paixões, buscando à luz do Evangelho o comportamento mais adequado, a atitude mais correta, o pensamento mais elevado, purificando o nosso coração. No livro Deus, a Causa Primeira da Vida, de Roosevelt Thiago, ele nos diz que para nós entendermos a existência do Criador, nós necessitamos de depurar o nosso espírito, ou seja, de nos livrarmos de sentimentos e pensamentos que nos mantêm fixados nas questões materialistas da vida, que é uma questão de amadurecimento e crescimento moral. Como que nós podemos, então, perceber a presença de Deus? Nós percebemos a presença de Deus através das outras criaturas também, através dos nossos irmãos de caminhada, através do nosso próximo. E tem uma história redigida pelo Momento Espírita,
que tem por título Deus atua através do amor, nos mostrando assim como Deus nos auxilia, como Deus age através das outras pessoas. Que um ato de solidariedade salvou 2 pessoas, 2 vidas em uma escola infantil na Pensilvânia, Estados Unidos da América. Uma professora foi substituir outra em uma escola. E ela acabou doando um rim a uma de suas alunas, de 5 anos. A menina era portadora de uma doença rara, que acelerava a destruição dos glóbulos vermelhos no sangue, entupindo o sistema de filtragem dos rins. E ela precisava se submeter, então, à hemodiálise durante 10 horas por dia. Uma menina de 5 aninhos. E esse sofrimento, essa situação difícil, então, da menina, levou a família a criar uma página de apoio à menina nas redes sociais. E essa professora, então, de nome Cindy, viu o apelo e o tipo de doador procurado. E ela era, então, uma doadora compatível e não pensou 2 vezes. Inscreveu-se como possível doadora. E durante os exames pré-operatório, então, ocorreu um fato incrível. Essa professora descobriu que também ela sofria de uma doença rara, responsável por algumas dores fortes que ela sentia no estômago. E para o espanto de todos, uma forma de tratamento passava exatamente pela remoção de um dos rins. Ela precisava remover um dos rins. Então a cirurgia de transplante acabou se tornando uma forma de cura para as 2. Para a professora e para a aluna, para a menina. E essa professora, então, Cindy, ela dizia que ela acreditava que o fato de ter sido colocada na turma de Kathleen, que era a menina, alguns meses antes, não aconteceu por acaso. E ela dizia que foi Deus quem a pôs ali. E, sem dúvida, era uma intervenção divina. Nós sabemos tão pouco ainda, né, sobre a força da previdência divina. Da providência divina. Em momentos como esse, né, que nos mostra que Deus está trabalhando sempre, em silêncio, por trás de tudo e de todos nós. Deus está sempre conosco, jamais nos desampara. E nós utilizamos muito a expressão, confia em Deus. Quem de nós não diz, né, para alguém, confia em Deus. Mas nós utilizamos muitas vezes essa frase em momentos difíceis, momentos de dor, em momentos de dificuldade, em momentos graves, como se Deus só atuasse nesses instantes. Porém não, né? Nós sabemos que Deus é uma força incessante, silenciosa e perfeita. E só percebemos em algumas circunstâncias, por infelizmente a nossa sensibilidade é insuficiente para captá-la em toda a sua grandeza. A providência divina está em tudo, naquilo que percebemos e naquilo que ainda não conseguimos identificar. Ela assegura que tudo funcione com perfeição, de acordo com as leis maiores. A providência divina atua através do amor, através da sensibilidade, nossa para com os outros e dos outros para conosco. Francisco de Assis já nos dizia, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. E o necessário em relação à nossa depuração é cultivar a reflexão. Diariamente, antes de nós reclinarmos a cabeça no travesseiro, fazer alguns minutos as nossas preces, as nossas orações, pedindo a inspiração dos bons espíritos, analisar as nossas ações,
o que pensamos, o que fizemos, o que deixamos de fazer, depurando a nossa alma, desenvolvendo então a capacidade de sentir a presença de Deus, buscando a nossa melhora, a nossa transformação. Abrir o coração para Deus, abrir o nosso coração para Jesus, para que eles possam habitar em nós. E abrir o coração para Deus significa separar um tempo para falar com Ele. Ouvir a sua voz nos falando conosco. Significa diariamente permanecer na presença dEle. Esta comunhão com o Senhor vem apenas quando é buscada de todo o coração. Por isso que Jesus já nos dizia que quando nós quiséssemos conversar com Deus através da prece, era necessário nós entrar em nosso quarto íntimo. Quando ele fala em quarto íntimo, é nos recolhermos. Nós precisamos parar, nos harmonizar, para podermos então sentir a presença de Deus, da espiritualidade amiga, que somente desta forma nós seremos tocados. Somente quando nós silenciarmos, nós nos harmonizarmos, nós podemos sentir a presença de Deus. E muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, nós não temos tempo, né, de parar, de pensar, de sentir, de fazer uma prece, que é essa conexão com Deus. No livro Entrega-te a Deus, o Espírito Joana de Ângeles nos diz: Deus está contigo em todos os instantes de tua vida, auxiliando-te, inspirando-te, ajudando-te no desenvolvimento espiritual e moral, a fim de que alcances as cumeadas do progresso. Sob o comando de Deus, nunca te encontrarás sós. Deixa-te conduzir por Deus e tudo se te apresentará rico de bênçãos. Então, na certeza que Deus se encontra em toda parte, onde quer que se apresente a sua obra, que Ele está em todas as manifestações da natureza, que nós possamos então nos conectar com essa força, com essa presença, sintonizando com o mais alto, com os benfeitores amigos, depurando a nossa alma, desenvolvendo a nossa capacidade de sentir a presença de Deus, para realmente sermos homens e mulheres de bem. Que possamos sentir a presença de Deus em nossa vida. Muito obrigada. Então, dando sequência à nossa atividade da tarde, nós passamos agora ao momento do passe. O passe espiritual que nós iremos receber, ele não necessita a presença dos aplicadores, mas é fundamental a nossa receptividade, a nossa confiança, a nossa fé. Vamos, nesse instante, elevar o nosso coração ao alto, em rogativa, em gratidão, por intercessão por alguém que nós gostaríamos que fosse beneficiado por esse momento de amor, de iluminação, esteja encarnado ou desencarnado, esteja próximo ou distante, seja nosso amigo, nosso afeto, ou até mesmo aquele que nos causa contrariedade e algum tipo de dificuldade. Amigo e Mestre Jesus, nós te agradecemos as bênçãos, as dádivas da vida, por mais um dia nesta nossa jornada. Que a tua luz nos envolve, nos ampare, nos inspire a todos, nos dando, sobretudo, a coragem para prosseguir vivendo, mesmo ante as tempestades, os desafios que a vida nos apresente. Que possamos, Senhor, enxergar em cada novo horizonte uma possibilidade, uma continuidade, uma verdade que nos estimule a prosseguir. Envolve, Mestre amado, nesse instante, a todos esses pelos quais nós te rogamos, e lembramos também dos que estão hospitalizados,
os que estão albergados em asilos, orfanatos, eventualmente que alguém que esteja com a restrição da sua liberdade, e aquele que, tendo liberdade, não está sabendo fazer uso dela com a responsabilidade adequada. Ampara os nossos lares, ampara o grupo de trabalho de trabalhadores da casa. Que assim seja. Com esta prece, então, nós encerramos esse momento e lembramos que temos na sequência, além do atendimento fraterno, a oportunidade de recebermos o passe com a presença dos aplicadores, que é complementar. Quem está bem, talvez não necessite. A decisão é de cada um de vocês. Temos agora às 15 horas o grupo de estudos, o grupo da maturidade, e hoje às 20 horas nosso encontro de trabalhadores e voluntários que já estão integrados nas atividades ou aqueles que já participando do grupo de estudos têm o interesse em conhecer um pouco mais da dinâmica, se preparando então para oferecer o seu nome para as frentes de trabalho que a casa oferece. Lembramos mais uma vez o livro que a Ângela abordou, que é o livro da Semana Temática, Homem de Bem. Ele faz parte do Clube do Livro do mês aqui. As pessoas que tiverem interesse podem adquiri-lo então com um preço bem atrativo, né? Bem abaixo do valor de capa, porque o Clube do Livro tem esse objetivo de fomentar a leitura e pela quantia que se adquire, conseguir então um preço bem acessível a todos nós. Então, nós vamos manter a harmonia, aos silêncios que permanecem, e desejamos aos que se retiram nesse instante que possam ir em paz.